E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu voltei aqui não com o intuito de ensinar alguma coisa para vocês, falando de cima para baixo como se eu soubesse alguma coisa, mas eu vim falar num tom de desabafo mesmo. Eu vim compartilhar aqui algumas experiências que eu estou tendo ao longo do meu dia. Eu estou procurando aqui algum artigo interessante para ler na aula da Alessandra. Que dá para começar daqui a pouco, e aí eu gosto de procurar em sites como New York Times, USA Today, ok, são sites que têm uma linguagem mais ser buscada, eles têm um conteúdo mais aprofundado, mas eu gosto muito de tabloide também. O tabloide ele tem um problema, ele sensacionaliza muito a notícia. Por quê? Porque ele precisa pagar os boletos dele, eles precisam transformar a notícia numa coisa atraente para que a pessoa queira clicar e queira continuar lendo. Tudo bem, eles estão fazendo o jogo deles, mas o tabloide ele tem uma linguagem e ele tem uma apresentação de conteúdo que se aproxima muito daquilo que a gente está acostumado a consumir num ambiente mais informal, então ele acaba se tornando mais atraente para você que está começando a estudar o idioma agora, ou para você que está no nível, aliás, para você que já está no nível intermediário mais avançado e já consegue interpretar bem textos, mas não quer ficar emperrando num vocabulário muito difícil. Aí eu dei de cara com esse tabloide aqui, e esse tabloide ele é em inglês, mas ele fala muito sobre a sociedade americana nesse artigo. E é engraçado porque a nossa sociedade brasileira hoje é uma cópia cuspida e escarrada da sociedade americana. Não é os americanos que imitam a gente, somos nós que imitamos eles. Tanto a eleição do Trump quanto a do Bolsonaro, eles fizeram muito uso das táticas, das técnicas do serviço da Cambridge Analytica, e a cartilha que o Trump aplica na estratégia política dele é idêntica do Bolsonaro, o que mostra que existe um padrão aí sendo seguido. Então, se você acha o Bolsonaro um deus, ele é um deus imitão. E se você acha o Bolsonaro um boçal, saiba que nem para ser original, nem para ser um boçal original ele serviu, ele copia a cartilha do Trump de forma descarada. Você vê a administração dos dois, é muito óbvio que eles fizeram a mesma prova e que eles colam descaradamente o comportamento um do outro. Não estou dizendo que o Trump seja original também, a Cambridge é que é. Veja, olha a declaração do Navarro. Eu posso estar cometendo um sacrilégio aqui, mas você tem Peter Navarro, que é o advisor, Economic Advisor do Trump. Vamos chamar esse cara aqui de Paulo Guedes. Vamos chamar esse cara de Paulo Guedes americano. A declaração dele foi: eu sou um cientista social. Eu sou um cientista social. Né, depois de dizer que há a prova científica do uso né, depois de ser questionado sobre provas científicas do uso da cloroquina. O que acontece, o cara, ele é um economista, e ele replica não, né, ele tem a extrema situação aqui no Brasil, ela tem a fala idêntica a essa, do tipo, já está provado por vários médicos, principalmente em outros países, porque aí quando você fala médicos de outros países, você dá credibilidade à notícia. Em todos os países em que, quer dizer, nos 2 países em que isso acontece, é sempre assim, né? Não, em outros países a gente tem médicos que falam sobre isso, que atestam que o negócio funciona de verdade. E fala isso com uma convicção tão grande que as pessoas que são incautas, elas acreditam e elas têm um fio de esperança nisso. Então veja, principalmente fora do país nós temos médicos que confirmam a situação, quando na verdade os papers científicos, né, os artigos científicos, eles estão todos dizendo que as correlações elas são inconclusivas e que na verdade você tem mais problemas do que benefícios. Esse é o status científico da coisa hoje. Mas você tem vários políticos dizendo não, porque olha, lá fora vários médicos já dizem que o negócio cura e cura com certeza, né? Bom, questionado sobre isso, no sentido de, cara, você é um economista, não um cientista, então você realmente pode falar o que a ciência diz a respeito do remédio? Aí ele vai lá e fala, não, veja bem, eu sou um cientista sim, eu sou um cientista social. O que um cientista social faz? Estuda Facebook? Não, mas eu sei ler gráficos e eu sei como a sociedade se comporta, então eu posso falar. Cara, complicado. E aí você pensa, não, mas deve ter uma coisa maior, deve ter uma coisa que explique essa desgraça. E eu estava conversando com o Leandro, que trabalha com consultoria grande na área de saúde. Ele me elucidou bastante, ele me abriu bastante os olhos, e aí veio essa reportagem do Mandetta e acho que terminou de fechar aquilo que eu estava tentando enxergar, né?
Veja, lembra no vídeo anterior, tomara que você não tenha perdido tempo assistindo meu vídeo anterior, porque eu achei que ele foi até de certa forma desnecessário, ele era mais um desabafo meu do que alguma coisa útil para vocês. Eu falei que, eu fiz uma analogia dizendo que o Covid ele é tipo uma arma com um tambor de 100 slots, com umas 2 ou 3 munições. Então você sai na rua, essa arma cai no seu colo, você é obrigado a fazer uma roleta russa com ela, e aí as probabilidades da arma disparar em você são muito pequenas, e você não sabe nem onde vai pegar. O que eu tô querendo dizer com isso? Tem gente que pega o Covid e fica bem e passa bem por isso e segue a vida. Tem gente que... Tem pouquíssima gente no meio desse monte de gente que pega que tem o azar da bala estar no slot em que ela apertou o gatilho. E aí ela se atinge. Só que não necessariamente ela morre imediatamente. Atinge o joelho, atinge a perna, então ela sente uma falta de ar, ela sente sintomas fortes, mas algumas, pouquíssimas no meio delas, precisam de respiradores para sobreviver, porque senão elas vão embora mesmo. E algumas mesmo com respiradores elas não sobrevivem. É um percentual pequeno, mas é um percentual pequeno de muita gente. É um percentual pequeno de muita gente. Veja o que o Mandetta falou e o quanto ele foi brilhante nisso. E depois tracem um paralelo com aquela frase famosa do Carl Sagan, que ele dizia que você não pode tirar alguém de uma seita, porque a crença dele não é baseada em ciência, ela vem da necessidade desesperada de acreditar em algo. E aí vem o Mandetta e fala, olha, se nós não fizermos absolutamente nada, você com 25 anos saudável, se você pegar Covid, você tem 99% de probabilidade de ter qualquer coisa leve e sair bem disso. E veja que brilhante ele é nessa fala. Ele fala, olha, se você tratar isso com uma fita do Bonfim, se você usar uma camisa do Botafogo, se você tomar cerveja preta, né, se você jogar de Murquinho e ganhar, você pode associar a vitória do Murquinho à sua cura milagrosa. Nos primórdios desse canal eu contei e depois eu repeti e depois eu esqueci que eu repeti e contei de novo de uma história na Malásia com uma árvore gigantesca que de repente começou a respingar água no meio de uma seca. Então assim, teve uma seca histórica lá em que eles ficaram muito tempo sem chuvas, morreu toda a pastagem, morreu toda a vegetação em volta, morreram todas as árvores pequenas, ficou só uma árvore gigantesca lá. Por que a árvore gigantesca ficou lá? É porque ela tinha raízes tão profundas que ela talvez alcançasse o lenço, e além disso ela tinha raízes tão extensas que ela matou toda a vegetação em volta de sede, mas ela conseguiu sobreviver. Ela tinha uma casca grossa que isolava o líquido que ela precisava para que ela não tivesse perda de líquido. E as pessoas ficavam pasmas por ver que aquela árvore estava lá ainda, e não só isso, ainda caía água da árvore. Num ano de seca. Foi um japonês lá com uma câmera, com uma lente gigantesca, jogou lá em cima onde ninguém conseguia enxergar e descobriu que aqueles pingos de água, que muitas pessoas começaram a considerar que era um milagroso, que começou a passar em ferida e a ferida passava, começou a dar para a criança beber e a criança se curava, descobriu que era um monte de cigarra lá, que não tinha outra árvore para pousar, estava tudo na mesma árvore e estava lá em cima mijando. Daí eu tiro o ditado japonês que para quem tem fé sapo faz milagre. Então para quem precisa ter fé, urina de cigarro faz milagre. Urina de cigarro faz milagre. As pessoas elas têm necessidade de acreditar em alguma coisa para que tudo corra bem. E parece que Deus só... Parece que aquele pastor que sempre curava, parece que aquele bispo Macedo que por milhares de reais ele curava a doença, dessa vez ele não está curando, as pessoas ainda estão morrendo. Então ela precisa acreditar em alguma coisa para que ela tenha um apoio, para que ela consiga viver, passar por tudo isso. Então chega nesse momento em que as pessoas elas têm grande probabilidade de saírem bem, não é nem um pouco arriscado, nem para Trump, nem para Bolsonaro dizer que a cloroquina cura, porque 99% das pessoas elas vão sair curadas, e se desses 99%, 30% acreditarem nele, Trump, esses 30% vão falar o remédio receitado pelo meu presidente me salvou. Por quê? Porque eu tava com o Covid e eu não morri graças a esse remédio que eu tomei. Sai com o fígado todo fudido. Sai com o fígado todo fudido, mas sai vivo. Por quê? Porque foi o remédio que o meu presidente falou que funciona. E funciona mesmo, porque eu não morri. Se 99% das pessoas elas têm uma grande probabilidade de ter sintomas leves e a saírem curados, o cara que tomou cloroquina e morreu, ele não sobrevive para reclamar da asneira que o presidente está falando.
E é por isso que a educação é a única saída que nós temos para nos proteger contra essas boçalidades que acontecem contra a gente. Perceba? Toda infecção viral, ela demora aí uma semana para ser curada. Por quê? Porque o vírus ele entra, ele começa a se reproduzir, começa a se espalhar no seu corpo. O seu sistema imunológico, ele identifica que tem alguma coisa errada e ele começa a produzir anticorpos para combater aquilo. Quando ele produz anticorpos para combater aquilo, lentamente ele vai vencendo, vai exterminando aquela invasão. A grande maioria das pessoas vão sair dessa doença bem. Só que elas vão sair bem depois de uma semana de sintomas fortes, pesados. Agora veja, desde a antiguidade é assim. A criança pegava uma gripe e o sistema imunológico demorava e sempre demorou cerca de uma semana para curar. No primeiro dia, a mãe desesperada que não consegue ver a filha, a amada dela, sofrendo, vai no médico. E o médico receita paracetamol e fala, volta para casa e descansa. Por quê? Porque o médico trabalha com isso a vida inteira dele. E ele sabe que essa criança precisa de repouso, precisa de líquido, precisa de soro, precisa de descanso. Por quê? Porque o corpo vai começar a desenvolver anticorpos e aí ela vai passar por isso. Só que a mãe não aguenta ver a filha sofrendo. Então no segundo dia, a menina ainda tá com febre. Aí ela leva num segundo médico. O segundo médico pergunta o que ela fez. Aí eu fui no primeiro médico. Ele receitou paracetamol. Continua dando paracetamol e dá soro. Deixa ela dormir, deixa ela descansar, faz ela tomar bastante líquido. A mãe, no terceiro dia, a criança ainda tá com febre. E a mãe se desespera, fala, não dá. Ela vai num terceiro médico. E o terceiro médico ele fala a mesma coisa, volta para sua casa e deixa ela em repouso. Daqui a uns 2 dias ela tá bem já. Indignada, a mãe posta no Facebook 200 metros de texto dizendo que médico nenhum serve pra merda nenhuma, porque a única coisa que eles sabem falar é que a criança tem virose. Aí o que ela faz? Do 5º dia ela leva lá no Bispo Macedo e faz uma promessa e deixa 30% dos bens dela na igreja e fala, Senhor, cura minha filha. O que o corpo dela ficou fazendo nos últimos 5 dias? Desenvolvendo anticorpos. No 6º dia, o que acontece? A criança acorda saltitante, pululante, sorridente. Será que a mãe ela vai olhar para trás e vai falar, os 3 médicos em que eu passei, aliás, o primeiro salvou a vida da minha filha porque receitou o remédio que ela precisava e deu as recomendações que eu precisava aplicar? Então foi o remédio que o médico receitou e foi os cuidados e as orientações que eu segui das recomendações dele que fizeram a minha filha se curar? Não, vai falar que foi Deus, foi a promessa. Vocês entendem que a chance de você militar em favor da cloroquina é muito boa, porque ao contrário de uma fita do Senhor do Bonfim, ao contrário de uma camisa do Botafogo, existe um ponto de mistério na receita desse remédio que pode fazer com que as pessoas se apeguem a isso como se de fato ele fosse eficiente. Em 99% dos casos vai ser. O que eu estou querendo dizer com isso não é que vocês têm que me ajudar a derrubar o governo, porque eu não acho que a gente consiga e eu nem quero me dar ao trabalho. Mas já que a gente não consegue mudar, pelo menos que vocês se tornem imunes a isso. Que vocês se tornem imunes a esse discurso nojento. E que vocês estudem a realidade a partir das perspectivas dos especialistas que realmente sabem o que está acontecendo. E quem sabe o que está acontecendo não é o Navarro, não é o cara que fala, não, veja bem, eu sou um cientista social porque eu manjo de olhar gráficos e saber o que está acontecendo de verdade na sociedade, porque tem médicos lá fora que já falaram que o remédio funciona. Nem original esse discurso boçal consegue ser. Reflitam sobre isso. Se a pessoa que você ama cai nesse 1% que precisou de respirador e ele não conseguir vaga, não é a cloroquina que vai salvá-lo. Então, se você puder, não faça com que a arma com um tambor de 100 slots, com 2 ou 3 munições, caia na mão dele por irresponsabilidade sua. Reflita sobre isso.